Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um programa Chá em Foco e hoje iremos receber ela, Mãe Fernanda Diocon. Boa noite, minha irmã. Sinta-se à vontade. Obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite a todos os espectadores do programa, pessoal que te acompanha. Obrigado, querida. E hoje nós vamos ter um papo bem descontraído. Demorou, mas chegou, né, Fê? Demorou, mas chegou. Queria tanto saber um pouquinho da tua história, assim como muitas pessoas também estão nessa expectativa de ouvir um pouquinho da tua história, porque tu tem uma história linda para contar, né? Então, vamos lá, mãe. Vamos lá. Mãe Fernanda, com que idade a senhora, eu vou dizer senhora por questão de respeito, né? Até minha irmã, enfim, nós temos Claro. uma amizade, enfim, mas vamos, por respeito mesmo, te chamar de senhora até pela hierarquia e pelo respeito que temos que ter diante de uma Yalorixá. Com que idade você foi inserida dentro da religião de matriz africana? Bem, a minha história dentro da matriz africana começou já desde o ventre da minha mãe. Eu tive uma mudança de posição muito brusca no ventre, aí acabei me enrolando no cordão umbilical. E dentre essa situação, fui procurado para fazer a segurança de barriga. Lá nessa situação, a segurança de barriga era feita com um casal de pombos e tal. Na época foi feita pela dona Matilde, se eu não me engano. Depois disso, aí o nascimento teria que fazer uma continuidade. Foi esperado até, né, os 7 anos, só que, porém, com 5 anos de idade eu tive um problema de saúde. Levaram para o médico, medicação não deu efeito, começou toda uma situação. E aí a mãe já iniciada, já feita obrigação na casa do pai Mauro de Xangô, que é o pai de santo que fez o assentamento da Oxum, né, a obrigação dela. Sim. A mãe me levou pro Mauro para ver o que era e tal, e aí foi respondida a obrigação para Ogum. Ela meio apavorada com tudo aquilo ali, ela disse, não, para fazer o orixá não, mas o 4 pés eu dou. Tá. Aí foi o primeiro bode do Ogum, né? Foi cortado o bode pro Ogum. Isso que idade? Eu tinha 5 para 6 anos. 5 para 6 anos. É. Porque na realidade não tinha diagnóstico. Então a fazer a medicação e como fechou essa parte da garganta, né? Não baixava, não terminava sintomas de infecção e tal. E aí ela foi, fizeram a troca, o Ogum pediu o 4 pés, ela deu o 4 pés pro Ogum, porém, diz que o meu bori foi só de aves. Passado o tempo, eu com 14 anos, aí com 8 anos de idade eu tinha, quando a mãe foi para casa do Pai Chiquinho, a Oxum foi para casa do Pai Chiquinho, e aí foi a minha segunda obrigação. Aí 14 para 15 anos, quando eu fiz o meu bori de 4 pés, aí já consagrado na cabeça, né? Sim, sim. Aí não tinha como dizer não. E você foi iniciada pelas mãos do pai Mauro, isso? Não, na realidade foi um bori de aves, Sim. né? A iniciação de 4 pés né? é uma segurança. Uma segurança porque era necessário para a saúde, né? Uhum. A minha obrigação de iniciação foi com o Pai Chico. Com o pai Chico. Foi com o Pai Chico. E, a feitura do bori de vasilha, sim, foi com o Pai Chico. antigamente, inclusive eu, né, mãe, eu iniciei também pela nação, pela saúde, né? Então, antigamente o pessoal fazia muito isso, né? Hoje a gente faz também devido às circunstâncias de algumas mães, enfim, passar Sim. por uma gravidez de risco, a gente faz essa é uma obrigação, digamos assim, né? É Que feito, seria uma né? segurança, né? Entrega para determinado orixá. Então ali começou a sua história religiosa mesmo. Ali começou a história religiosa, porque a convivência, né? Como eu tive bastante convivência com a religião em si, a minha mãe foi casada com Carlinhos, que era tamboreiro, que era o filho do Tureba, sanguíneo, né? Nós convivíamos muito em função de batuque, de ir a batuque, de aprender a cantar o batuque, de aprender a fazer determinadas coisas, porque ele fazia, né? Ele fazia cerimônias, não só de batuque, mas também fazia serviço, ele também trabalhava religiosamente. Então, tinha aquela coisa do aprender a cantar, aprender a segurar um batuque, aprender... eu com 7, 8 anos eu sabia cantar um batuque, a responder.
né? Não tinha aquela coisa do não, não, Sim. não, porque não tinha alternativa, nós tínhamos que responder. Uhum. E tinha que entender por que estava cantando isso, por que estava cantando aquilo. E aprender, eu fui aquela criança que estava do lado deles. Na hora de resolver uma situação, a minha mãe não podia me deixar com outra pessoa, eu sou filha única. A minha avó dizia, vai, a guria não tem que ficar contigo. E Deus o livre que a minha mãe me deixasse num outro lugar com outra pessoa, né? A minha única neta. Sim. Então, algumas coisas eu participava, porque eu era aquela criança que estava ali. E aí estava lá, estava o Carlinhos tocando batuque, né? Participei da função toda do desligamento do Mauro, do desligamento do Carlinhos dentro da casa do Mauro, na época. A casa do seu Treba ainda estava em construção. Tenho uma boa relação ainda com o pessoal, com alguns, né? Da família lá. E eu fui aquela criança que estava lá ouvindo, estava lá participando, estava lá aprendendo. Sim. Eu fui aquela criança que ela tinha que dar conta e dava conta, né? Porque automaticamente eu não dormia. Aí eles jogavam búzios e eu estava do lado. Aí ele dizia, olha isso, eu olhava. Entendeu? Entendi. E assim foi indo. Sim, sim. E essa era a criança. A criança que cresceu. A criança que cresceu. A criança E que nesse cresceu. momento começou a sua história dentro da Nação Oió. Começou a minha história dentro da Nação Oió, na casa do Pai Chico. Aí eu já estava com 8 para 9 anos, quando a mãe foi para casa do Pai Chico. E começou a minha história lá. Comecei, participava até da Umbanda com a madrinha Mãe Jane. Sim. Né? Da função da nação. Comecei com meu bori de 4 pés aos 14 anos. Você chegou a pegar todos os ícones, Mãe Olinda, Pai Acimara? Não chegou. Quando eu cheguei, eu peguei a tia Nilza, que era a madrinha do Pai Chico. Peguei bastante gente da antiga. Do pessoal da antiga. Pessoas que a gente que acaba tendo um carinho, porque eu era uma criança, né? E tava ali com eles. A Miriam, tinha adoração pela Miriam, a irmã do Pai Chico, né? O Milton, o paizão, tanto que eu chamo ele de paizão, né? Sim. Eu era uma criança, o tio Milton, temos uma amizade de família, porque o tio Milton, o paizão me acompanhou no meu debut, com 16 anos, né? O meu padrinho não podia, estava numa situação de doença da minha bisavó. O paizão foi no meu debut, me acompanhando, minha mãe, representando meu pai, né? O Pai Chico estava lá nos meus 15 anos, ao lado da minha mãe. E aí foi toda uma situação que foi também crescendo religiosamente. Aí com 14 anos eu estava dando bori de 4 pés. Passou, não fechou os 4 anos, veio a função o pai fez um bará para mim. Eu abri uma empresa, estava fazendo uma empresa de representação. Uhum. E meu bará é da praia, meu bará é de Setembro, né? Uhum. Ele é agora de Setembro, ele é do Quintão. Olha só. Ele é do Quintão. Tem história esse bará. Das festas de Iemanjá do Quintão. Imagina. Daí vem as festas de Setembro do Quintão. E o meu bará foi feito no Quintão. Meu bará foi feito no Quintão e eu sou do tempo que o pai dizia dentro, tem que dar um bolo pro bará, tem que ter o bolinho do bará, tem que ter as pipocas do bará, tem que ter as coisas do bará. Se fazia nem que seja um bolinho para orixá, né? Um docinho para orixá, um bolo, um pão feito em casa, fazia alguma coisa. A Veiga tem esse negócio de criança, né? De muitas crianças que nasceram ali dentro, Sim. que cresceram ali dentro, que participaram de história ali. A Veiga tem essa ligação, né? O Oió, dentro da raiz da Veiga, e eu digo o Oió e o Jeje também, Sim. né? Que daí também tem uma outra vertente. Exato. Que eu achei muito bonito depois, dentro da minha família, que eu vou te contar. Nós temos aquela coisa da família, de trazer a família. Porque o que é bom, tu traz os teus. Exatamente. Tu quer o teu filho, tu quer a pessoa que está sofrendo na tua casa, porque o orixá te tira da tua vida, daquilo que é negativo pro positivo e te traz aquele alívio para te seguir a tua vida, né? Ele te traz força de vida, ele te energiza. Sim. Então tu quer os teus bens, tu traz. A Veiga tem essa construção da família, do segmento, né?
do que vai tocar para frente, do que vai trazer vitalidade. É deixar uma herança, né? É a Isso construção é uma construção. do segmento. Sim, É do amanhã, como se diz, o universo, o orixá traz toda essa questão do universo e da transformação e da continuidade. sim, E a raiz do Oió na Veiga tem essa característica. Esse amor pelo orixá é a construção da continuidade, que é o que traz bem, o que faz bem, o que agrega e o que traz continuidade. sim. Porque essa questão toda familiar, é como eu digo para os meus, né? Vocês estão entrando numa família religiosa, vocês estão ganhando uma família espiritual. Porque a gente, às vezes, né, mãe Fernanda, a gente passa muito mais vezes com a nossa família religiosa que com a nossa família, né, carnal, sanguínea, né? Eu vejo que, lógico, tu ainda tem esse benefício de estar com a tua mãe, com a tua companheira, enfim, com todas as pessoas ali. Até a avó, né? A avó é a mãe pequena da casa. A avó é aquela que a avó não tem uma obrigação de orixá, Sim, mas a avó estava lá. Como eu digo, a avó estava lá na história, né? sim, A avó estava lá quando meu pai da minha mãe era do Joãozinho, do vô Joãozinho, né? Do Exubi. Aí, quando meu avô fez a passagem, a minha avó estava lá no Ariçu. Ela conheceu aquelas pessoas que faziam a história. sim. Ela conheceu o Joãozinho do Bará, ela conheceu essas pessoas. E vê, casualmente, a nossa raiz do Jeje, da Veiga, vem de lá. Exatamente. Que veio parar aqui. Sim. E a beleza e a grandeza disso é tão... as pessoas não imaginam o quanto para nós é apaixonante. Essa coisa do orixá e da família, Sim. que o orixá agrega. Esse reencontro. Porque a gente se reencontra. Exatamente. E é uma família grande, E né? a avó é aquela que tá sempre. Ela Eu digo que é tava a mãe lá, pequena, né? ela Porque tá aqui. ela é uma pessoa. Eu fui diversas vezes ali na tua casa e ela é uma pessoa que ela é muito participativa, De né? De botar a mão, de ajudar, De tudo. de tudo, né? E ela é uma pessoa receptiva ainda, né? Mas de Uma tudo. recepção maravilhosa. E ela quer confortar até o orixá velho que tem o seu Sim. próprio ilá de gemer e tal. Ela queria que meus filhos dessem água para o orixá, Sim. fizessem alguma coisa. Mas a Vó, avó eu não esqueci, entende, viu, dos paninhos de façam prata. Eu alguma vou coisa. buscar aí, tá? Eu não esqueci dos meus A avó presentes. é ótima, mas é uma presença de espírito. E eu digo que às vezes a fé tem uns caminhos que a gente não faz Sim. ideia. E as pessoas às vezes confundem. Religiosidade é uma coisa. Ritualística é outra. É. E fé, então, também tem o seu diferencial. Fê, eu vou te chamar de Fê por ser, a gente tem uma intimidade. Fê, eu vejo que hoje tu tá expondo mais as tuas opiniões na internet, né? Sim. Ali, não discutindo, em nenhum momento tu tá discutindo o fundamento nem nada, mas tu tá expondo aquilo que tu aprendeu, Sim. né? O que que tu acha, minha irmã? O que que tu vem agregando muitas coisas, né? O conhecimento daquilo que daquilo que tu tem entendimento. Tu acha que a gente precisa fazer mais isso de uma forma positiva? Eu acredito que aqui no Rio Grande do Sul nós temos um déficit, meu irmão, que precisa ser suprido. Sim. Porque, infelizmente, é muito fácil compartilharem as bobagens e o que deixa a desejar. Mas nós temos conhecimento, nós temos cultura, nós temos a condição de colocar tudo aquilo de bom e tudo aquilo que fortalece dentro da construção de uma raiz forte do orixá, dentro da nossa ritualística, mesmo com a influência colonial que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Nós não somos tão ou mais, não é questão de ser menos ou mais ou melhor, não. Mas nós temos conteúdo e nós temos, sim, a revitalização, nós também temos iniciação, nós também temos o renascimento, nós também temos a transmutação, nós temos a passagem, nós temos a continuidade, nós temos a ancestralidade, nós temos a fortificação, Sim. nós temos uma raiz firme
nós damos continuidade aí a nós temos, como nós estávamos falando agora, a Veiga se volta na Veiga por ser um exemplo de raiz, né? 80 anos entre dor, entre perdas, entre ganhos, mas sempre com o milagre da vida. Exatamente. Quantas pessoas que a gente tem, que batem na tua porta, que vão lá na minha porta, que o médico diz não e o orixá diz sim. Ah, mas eu também sou do orixá. Não, nós somos instrumentos do orixá. Nós somos Só quem presenciou muitas coisas ali na Veiga pode contar isso com veemência, né? Muito. De o orixá chegar e dizer que não, né? Que não vai acontecer. É isso. E salvar muitas... A gente já viu muitos milagres acontecendo ali Muito. dentro, né? Muitos milagres. Muito. E eu acredito que não... que nós somos continuação de tudo isso. Eu acredito que lá na tua casa também alguém bate na porta e diz eu não consigo e tudo. Hoje eles conseguem, faz e a coisa acontece. Sim. Então as pessoas têm que entender que nós temos isso. Por que não dividir isso? Sim. Por que nós temos que criar porque e não agora, continuar? Não lhe cortando, mãe. Eu até hoje nunca vi um batuqueiro. Se estiver de acordo comigo, tu pode. Se eu estiver certo ou errado, tu me corrige. Eu nunca vi um batuqueiro hoje dando testemunho do que o orixá fez na vida dele. Mas tu vê o evangélico falando, o católico ir lá agradecendo numa missa, o que for, né, por uma graça alcançada, pelo milagre. Mas os batuqueiros religiosos de matriz africana, a gente não vê ele dando testemunho dele como você está dando. Você é a prova viva disso. Sim. Né? Sou. Eu sou prova viva disso também, Sim. porque eu vivia mais no hospital do que em casa. Minha mãe. Né? O médico diz pra minha avó, ela tem 20% de chance de sair viva. E se sair, sai com sequela. A minha mãe olhava pro fisioterapeuta e dizia, mas que tanto ele quer aqui, esse homem, não para de me incomodar. Mãe, ele tem que fazer o trabalho dele. Porque ela não tinha sequela, que era pra ficar do lado direito. Caminha muito bem, o que é isso? Sim. Oxum. Exatamente. É um milagre. Está aí. Sim. Entende? É aquilo que a gente diz. Nós não podemos pular etapas. Nós não somos donos do tempo. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. É verdade. Mas por que não trazer uma mensagem boa daquilo que nós acreditamos e temos a fé? Sim. Porque nós somos incapazes de manipular uma energia, um elemento, uma canjica, um milho, acreditando que aquilo não vá acontecer. Não. Nós queremos que aconteça o melhor para todos os nossos. Inclusive, que o meu filho, que o teu filho, sim, vá e volte em segurança, que abra a porta e a minha avó esteja lá. É verdade. Enquanto com vida e saúde. E é esse milagre cotidiano que as pessoas precisam aprender a colocar dentro da nossa religiosidade aqui do Rio Grande do Sul. O Oió, o G, Jacabinda, que seja. Mas eles precisam entender isso. Não precisa criar. É dar continuidade naquilo que ficou lá. Por uma maneira ou de outra, pelos nossos ancestrais que não tinham a condição, talvez, de se colocar, de dar uma palavra. Não, hoje nós temos. Eu comecei a expor mais. Sim. Porque eu comecei a acreditar que valia a pena dar uma palavra. Porque tem horas que tu olha para os lados e diz assim, mas o que é isso? Aí tu aprende com 7, 8 anos, com 5 anos, 6 anos, que tu tem que receber do teu mais velho, tu tem que receber, a nossa maior herança é passada através da palavra. Sim. A gente senta para aprender. Porque a nossa religião é oralidade, né? É oralidade e não existe receita para bolo. Não existe. A gente até pode anotar para não esquecer alguma coisa. Material, mas... Aonde vai se usar, com quem vai se usar, em que situação vai se usar, tu vai ter que receber o dom. Sim. Que tu recebeu do teu orixá, de manipular um oráculo, traduzir ele de forma correta. E ter a humildade de entender quando tu não tem a condição para isso. E aí que eu acredito. Por que não ter humildade? Porque não vai adiantar. Se o orixá, se o Ogum me disser não, eu posso derrubar 12 4 pés, 15 4 pés.
Não. Às vezes a gente tenta ir contra o orixá, né? E acaba se ferrando, né? Vai de joelho. A gente Mas tenta... aí a gente aprende. Sim, exatamente. A gente tenta ir, às vezes o orixá manda a gente ir para um lado, a gente quer ir para o outro, porque a gente A acha gente que aprende aquele na dor. na dor, a gente acha que aquele ali vai ser mais fácil, que aquele ali a gente Porque vai a gente ganhar é mais. humano, a gente também aprende na dor. Né? Exatamente. Né? A gente vai aprender, o ser humano sempre vai levar para poder aprender, né? Enquanto tem um orixá mostrando, vai por esse caminho, às vezes não é um caminho tão fácil, é um pouquinho doloroso, mas com certeza lá na frente a gente vai saber o porquê que a gente passou por tudo aquilo ali, né? Exato. E às vezes as pessoas querem as coisas mais fáceis, né? As coisas ali na sua mão, né? É a mesma coisa que eu sempre falo para todo mundo, não adianta tu querer fazer uma abertura de caminho e ficar dormindo até, né, de emprego, tu não vai ficar dormindo até as 2 horas da tarde. Ou querer que o orixá mude a cabeça do patrão. Exatamente. Ou querer que o orixá mude todos os familiares, porque só ele é o certo. Sim. Não. Nós vamos para o orixá para buscar nosso crescimento. Nós vamos traduzir um oráculo. O nosso orixá é um estereótipo, a tua característica, o teu positivo e o teu negativo. Tu vai aprender a te conhecer. Ah, eu me conheço. Ó, calma. Por que consagrar a ira de Xangô se o equilíbrio e a agregação da divindade são tão mais lindo? É verdade. Né? A questão toda é essa. Por que Ogum? Que lindo. Meu pai era muito alternativo. No Tiago ele bebia sangue. Eu acho lindo. Porém tem a questão toda. Ogum guerreou pela igualdade, para que todos tivessem a condição de ter igualdade, a condição de ter boa casa, boa vida, boa saúde, desenvolve a tecnologia, facilita a vida das pessoas. Ele luta pela paz. Sim. Pela agregação, pela integração. Ele foi aquele que agregou todos na festa. Sim. E ninguém ficou de fora. É verdade. Então, é esse o lado positivo. Não precisa ser brigão, não precisa ser bêbado. Então, nosso todo mundo povo relaciona o orixá Ogum a brigas, a beberagem. Não é. Não, eu não vejo esse lado. O nosso povo tem que ser mais em honra. Sim. Ao nosso orixá. Eu acredito que o nosso povo tem que ser mais positivo o panteão africano tem milhares de divindades e essas divindades são extremamente orientadoras quanto ao crescimento e desenvolvimento. Exatamente. E a gente precisa valorizar isso. Exatamente. É tão apaixonante. É verdade. Mãe, nós vamos para os comerciais rapidamente e voltamos daqui um pouquinho. Podcast Axé em Foco. Patrocínio Aviário Mãe Oxum. Faça um plano de obrigação completo. Formas de pagamento facilitadas, com boleto e cartão de crédito. O aviário está localizado na Avenida Antônio de Carvalho, 2149, em Porto Alegre. Peça já o seu orçamento pelo WhatsApp 51 98444 9062. Flora Canto das Iabás, grande variedade em artigos religiosos. A loja está localizada na Rua General Caldwell, 1304, bairro Azenha, em Porto Alegre. Você já sabe, produtos para o seu preceito religioso é na Flora Canto das Iabás. WhatsApp 51 99 560 5226. Dalbox Embalagens e Suprimentos. A embalagem do mercado do seu batuque com a logo do seu Ilê. Na Dalbox você encontra todas as embalagens para o ramo alimentício e suprimentos em geral. Entre em contato pelo WhatsApp 51 99 552 0920. Cristiano Luz Drones. Faça o seu evento com uma cobertura de filmagem em alta qualidade. Agende o seu evento agora mesmo pelo WhatsApp 51 99 753 0141. Cristiano Luz Drones, levando o seu evento ainda mais alto. Infinity Cakes, doces personalizados para sua festa religiosa, salgados para o seu evento, tortas e doces em geral. Entre em contato pelo WhatsApp 51
99965-3102 e peça o seu orçamento. Infinity Cakes, uma explosão de sabores. Voltamos aqui, pessoal, com Mãe Fernanda de Ogum, contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, da sua caminhada religiosa. Mãe, a gente parou ali, né, no Pai Ogum, orixá que guerreia pela paz, luta pela paz e pela igualdade, né? Como a senhora se vê daqui a 10 anos, mãe? Não só você, mas a religião pelo caminho que ela tá, a proporção que está se indo hoje. Eu digo no quesito exposição do nosso sagrado, né, religiosa, a questão religiosa sendo exposto na internet a olho nu e cru, né, e também a sua opinião sobre não só a exposição, mas como você se vê daqui 10 anos para frente, que rumo vai tomar a nossa religião ou se ainda dá tempo da gente consertar? Eu creio que a nossa religião, de uma maneira geral, tem uma tendência a filtrar e automaticamente as raízes que não forem fortes vão se diluir. Porque as pessoas constroem laços sentimentais ou constroem laços religiosos. As casas que têm uma raiz forte religiosa vão manter as tradições e daquilo que é para ser preservado, porque as nossas feituras, as nossas ritualísticas, o que é para ser mantido em segredo e desvendado aos poucos para aqueles conforme as suas obrigações, com o tempo, isso se chama ritualística, né? Isso se chama a nossa religião. Ela é cultuada desta forma. Ela não deve ser mudada. Sim. Ela não deve ser exposta. Por quê? Para não ser desvalorizada. Para que ele também não repita o mesmo gesto. Sim. Queira ou não, nós damos exemplo. Eu creio que daqui a 10 anos eu vou estar mais rabugenta. E as questões todas é que as famílias vão ter uma tendência a se fechar. É uma tendência natural. Aquela questão, tipo, por exemplo, dos batuques sem convidar pessoas. Aqueles batuques antigos. Mais interno, tipo... Eu digo antigos porque, como eu disse, eu fui a criança que estava lá no meio deles, que hoje eu vejo, tenho a graça de estar aí vendo muitos ainda, né? Que eu conheci você tem pequena. propriedade para falar nisso. Inclusive, a gente conversou com a mãe Carmen, né? Sim. Naquela época, as pessoas eram um pouco mais unidas, né? Muito. Tinha mais empatia. Tipo, por exemplo, se a mãe Fernanda tocasse, eu não tocava naquela data, né? Então, era amizade e um respeito. E as famílias religiosas praticamente ou se visitavam algumas famílias se visitavam e a maioria ficavam entre si. Sim. Eu acredito que vai voltar essa rotina. Porque a Irmandade jamais vai questionar ou julgar a casa do outro. Eu não vou na tua casa para prestar atenção no que está acontecendo. Eu vou na tua casa para reverenciar o teu orixá, para bater cabeça, para pedir a tua mãe, ao teu orixá, que o Oxum me abençoe e me cubra. Até porque, mãe, a gente, como a gente pertence à mesma bacia, à mesma família religiosa e a mesma nação, sim, tudo, nada modifica, né? O que pode acrescentar, digamos, na sua casa ou na minha casa, são tipo assim, eu boto 3 arranjos de flor, você coloca 2, mas o ritual é igual. É o mesmo. A apresentação, talvez, um carinho que a gente queira fazer para um convidado, alguma coisa nesse sentido. Né? E eu sempre digo para todo mundo, o que não dá pra gente fazer é o quê? Eu ir na casa da mãe fulana que é de cabine e dizer que tá errado. Né? A questão toda é o respeito. Ou é o que eu digo. De Jexá dizer, não, ela tá errado. A gente... Meu irmão, a questão é essa. As raízes fortes, que têm vertentes, as vertentes dessas famílias, a tendência é elas crescerem. Sim. E se fecharem para se manter puras. Sim. Puras que eu digo em ritualística, em respeito, em naturalidade. Em naturalidade, porque ao mesmo tempo que muitos acham
que nós exageramos em algumas coisas, nós achamos que o que nós damos é pouco. É verdade, a gente dá pouco para aquilo que o orixá nos dá, né? É. Então, essa questão toda vem que aqueles que não se fortificarem, que não tiverem uma raiz forte, que banalizarem, que se exporem, é uma contradição ao culto de orixá, desde que o mundo é mundo. Não é porque a mãe Fernanda está falando, não é porque o pai Maurício acha, não é porque o pai Zezinho entende. Não, entendam. Desde que o mundo é mundo, o culto de orixá tem as suas restrições, tem os participantes. Aquele ritual é só dos homens. Aquele ritual ali pertence aos que têm orixá centro. Aquela troca só faz quem tem a condição de participar. Por quê? Ah, mas eu quero. Não, tu não pode. Mas eu vou perder o filho. Não, não é o filho que faz a Você casa. sabe, mãe, que lá em casa eu sou uma pessoa que nem você, o que você tá falando, né? Lá em casa, o que funciona? Quem não tem cabeça lavada, que não é iniciado nem com mioródio na cabeça, não dança na roda. Porque a Entende? gente acaba preservando as pessoas, é isso que elas não Exatamente. entendem. E é daí ela, porque ele não me deixa, o que que eu vou vir fazer aqui? Porque é assim. Preserva-se as pessoas. Exatamente, porque se acontece alguma coisa, quem é que vai ser o culpado? Exatamente. Hoje É. tu vê axés como muitas, a gente já vê, né? Em muitas casas, axés de limpeza, né? Pô, toca um chonipador, tem criança de 3, 4 anos na roda que não Sim. tem nem um bolinho de 4 pés, é uma criança. Toca determinados axés que não podem ser dançados por qualquer pessoa, né? Toca um alabaô e tem pessoas que não sabem nem o que está se passando. É que aquelas pessoas vão levar uma carga pesada, vão levar algo, uma energia Porque que não as tem a pessoas condição não de têm que- carregar. as pessoas têm que entender que o batuque ele é um ritual. É Ele não uma ritualística. não é uma festa. Não. Não é É uma ritualística onde está se brincadeira, rezando e aquela reza está dizendo, está pedindo alguma coisa, está contando uma história e pedindo que aquilo ali seja consagrado, que não aconteça novamente Sim. conosco, com os nossos, até amenizar lá no Pai Oxalá, lá na Mãe Iemanjá, que Oxum consiga defender a todos nós. Então tem toda uma situação que está se rezando ali e que tem que preservar aqueles que não têm a condição de estar dentro daquela corrente de energia, que é uma corrente que está tendo uma energia forte, dentro de uma obrigação que foi consagrada para trazer força de vida para muitas pessoas. Sim. E aquelas pessoas que estão ali naquela corrente vibratória, aí se tu causa alguma indignação, opa, vamos acreditar no que estamos fazendo. Não tem por que as pessoas estarem ali perdendo o seu tempo. Exatamente. E por que o meu pai de Chico diz isso? Tu não tem muitos filhos por causa disso. Porque eu digo para as pessoas, vai para casa, vai dormir, não perde teu tempo. É verdade. Pergunta para ele 2 vezes para mim, deu, mãe? Deu, não deu e não vem amanhã. Fica na tua casa. Porque o orixá não tem tempo. Não é ser arrogante, né, mana? É Não. tu pegar e tu tá Para mim é um ensinando. desrespeito com Exato. nossos orixás e com aquilo que nós estamos pedindo, porque o orixá não precisa de nós. Não. Nós É a mesma nós coisa, um precisamos do filho de orixá. santo quando vai para uma casa de religião, ele não vê a hora de acabar tudo para ir embora. Então, porque foi, gente, né? Aquilo ali é um ritual, aquilo ali é uma coisa que tem que começar a terminar. Hoje em dia, tu termina um serão, o que que acontece? Não se vê mais comendo pirão, aí eu vou embora. E Entende? Deus o livre sair sem comer o pirão do bará, que o bará possa me ajudar a Os batuques saem antes do abrir minhas ecó. boas oportunidades no dia de amanhã. Deus livre sair sem fazer a obrigação bará, a comunhão. Exatamente. Aí depois perdeu uma oportunidade, né? De receber um axé do Pai Bará. Aí o Pai Oxalá, nós somos de uma bandeira de Oxalá. Sim. Como é que eu vou para um batuque e eu vou sair antes de tocar Pai Oxalá? É complicado. Por isso que muitas vezes eu me limitei a não falar muitas coisas. Porque hoje eu nunca sou uma pessoa preocupada, né?
Mas realmente, com o que o outro pensa, com o que o outro gosta ou não. Mas é uma coisa absurda. Eu sou de uma bandeira de Oxalá. Eu vou para tua obrigação e não vou esperar tocar pro meu pai? Não, É verdade. não dá. Então a questão é essa. São 305 dias no ano para pedir. 10 dias de uma obrigação para se dedicar. Ah, mas a obrigação é mais que 10 dias. Não, sim, tem. Tem a obrigação do Exu-Catiço, tem a obrigação da Pombogira, tem a dedicação, tem a obrigação do Orixá, tem. Daí tem a outra obrigação, tem. Mas, que engraçado, né? Se fosse para fazer a tua obrigação, tava tudo certo. Exato. Então, vamos olhar um pouquinho pro irmão também. Exatamente. Porque não é todo dia. É verdade. É um pouquinho. E aquela questão de união mesmo, né? É que nem você falou ali, o pai fala que eu não tenho muitos filhos, mas eu prefiro, mano, é que nem tu. Eu prefiro ter 10 verdadeiros que estão ali de coração, entende? Que vão se dedicar, ele que vão diz se... que do que números somente. é que a questão do... Muitas vezes eu não consigo e faz parte de mim. Eu sou assim. E eu tô com 45, é difícil mudar, né? Sim. Eu sou... Ogum é minha vida. Queira ou não, o pai sabe. Eu tive um tempo sem atender. Aí me afastei, foi quando eu começou a incorporação. Depois, aí tinha que dar obrigação. Aí voltei a atender. O pai teve paciência comigo, né? Fizemos toda a função da minha obrigação, arrumou para ele levar para casa. Aí foi que o Ogum foi para casa da minha mãe. E eu voltei a atender. Voltei com a função de ter filhos e tal, tudo certo. Eu me dediquei muito a entender a minha espiritualidade. Eu não atropelei, eu não pulei etapas. Então eu Hoje acho em difícil. dia, a pessoa já quer entrar, já quer... Eu não tive pressa, né? Já quer ir lá se aprontar. E eu não tenho problema de chamar o meu pai. Eu preciso. Às vezes é uma dúvida que eu não quero olhar o caderno, mas eu quero ouvir meu pai. Mas, Fê, a gente pertence a uma tradição, a uma religião que cada dia ela é diferente. A nossa religião, a gente não... Cada dia a gente está se aprendendo algo, né? Porque o orixá, a gente acha dinâmico. que sabe de alguma coisa, mas não, o orixá quando vê, ele chega ali e muda tudo, né? A gente pode estar com tudo programadinho, mas uma obrigação nunca é igual a outra, por mais que seja o mesmo ritual. Meu irmão, nós somos de uma dinâmica limitada. Exato. E o orixá é ligado aos elementares, ao universo. O universo se transforma. Constantemente, né? E transforma a humanidade. Assim como o tempo, agora tá com sol, daqui a pouco, né? Tá noite, daqui a pouco já... Aí quem é o ser humano para dizer, eu trago o orixá? Não faz isso. Chega a doer. Triste. Como de triste fim. Ou aqui, ou lá. Exato. Porque na hora da partida, daí é 2 pesos, 2 medidas. Exatamente. Não, nós não temos a condição de trazer, nós louvamos, nós imploramos, nós pedimos que o orixá aceite, nós agradecemos por ele responder dentro de um oráculo e nos dar uma alternativa e aceitar aquela oferenda, aquela consagração, aquele sacrifício animal. É verdade. Aí, graças, um coração puro, e naquele momento conseguir trazer aquela graça para a vida de alguém ou para a nossa vida. Porque nós estamos trazendo mais para a nossa vida. Uhum. Né? É muito. É alegria nos teus olhos quando uma mãe quer querendo muito ter um filho e vai lá e pede para Oxum. Exatamente. Né? E aí entra aquela criança linda depois, nem que seja depois de 2 anos. Sabe que lá em casa tem esse axé, sabia? Mas lá em casa, então... Querem engravidar, Mas... as mulheres que querem engravidar que não conseguem. Inclusive, eu tenho prova viva que a minha irmã, que deve estar assistindo, a Suelen, né? Ela não podia, ela estava enganada pelos médicos, mas disseram que ela não tinha poder ter filho. Hoje, ela teve um casal de gêmeas, né? Ali tem 2 coisa meninas, linda. e nasceu o terceiro, que é o meu sobrinho mais novo. Eu tenho minhas crianças lá. Mas voltando aqui, gente, falando em oráculo,
Vamos passar para a Adriana de Oxum, que vai trazer hoje a carta da semana para nossa semana. O que que tem a dizer aí? Que hoje, qual o oráculo que é aí, minha filha? Boa noite. Oi, Babá, boa noite, povo lindo. Bom, hoje eu trouxe o tarô mesmo, né? Mas eu trouxe os arcanos maiores, que eles explicam mais pra gente, né? É como não fosse o tarô de Marsella, mas eu gosto mais estilizado. Esse aqui é o Fenestra, né? Que italiano quer dizer janela, janela da alma. Os oráculos são assim. Para mim é grego né? que você está falando, mas tudo bem, vamos lá. Não. Bom, eu tirei 2 cartas, que é bom com os arcanos maiores, né? O julgamento, que aquilo que a gente pensava que estava morto, ele renasce. Aquilo que a gente pensava, não vai dar certo, eu não vou conseguir, vai. Essa semana, novidade com isso, né? E o mundo é finais de ciclo, fechando um ciclo para vir um outro. E vir com o quê? Melhor do que estava. Melhor do que era. Sempre o positivo. Então, você coloca essas 2 cartas lindas, maravilhosas, né? Aquilo que você pensou que estava morto, estava acabado, ela renasce. E renasce de uma forma perfeita, de uma forma maravilhosa e bem mais positiva. Surpresas essa semana, E hein? isso serve para quê para os nossos ouvintes que estão dizendo? Para qual caminho, ou digamos, para qual situação? Para todas? Para todas as situações. Tanto profissional, amor, espiritual, saúde. Por exemplo, na saúde. Pensei, não vou conseguir me curar. Vai. Aquilo que você pensou que não dava, vai. E de uma forma perfeita, de forma E boa. você prestou atenção que todas as cartas, desde que você começou a tirar as cartas aqui, o tarô, todas as coisas que você falou aconteceu? Sim, percebi. Principalmente nas mudanças aqui do nosso programa. Também. Né? Então teve Percebi. situações ali que ocorreram. Então vocês que querem uma consulta com a Adri, diga seu telefone aí, minha filha. Bom, qualquer coisa é o 51991 15 18 99. Ou me segue lá também no Instagram, né? @cartasmundointerior. É só chamar. Gente, nós também temos que a revista já está em todas as bancas e quase todas as floras, tá? Ela já está chegando ao Brasil todo, tá? A revista Chá em Foco, ela está repleta de novidades, inclusive a Adri, ela tira as cartas, né, ali, que tem o oráculo do mês, né, as previsões para o mês da edição. Né? Então tem tarô dos signos, enfim, tem inúmeras coisas maravilhosas que tem na revista Chá em Foco. E a revista Chá em Foco você encontra nas floras, nas bancas, algumas bancas aqui em Porto Alegre já tem, tá? Então se você quer, pai, eu quero a revista Chá em Foco, você chama ali no Instagram ou no Instagram do Chá em Foco e peça a sua revista. Né, que a gente já indica o local aonde tem ela para vender. E ela tem um preço especial, R$ 8,50, né, onde você tem uma variedade, uma revista com conteúdo. Então, peça já a sua revista Chá em Foco. E a revista Chá em Foco também, além de coberturas, entrevistas, né, tem aqui uma página que todas as entrevistas que estão ocorrendo nesse mês e no mês seguinte, de acordo com a edição, é só você apontar o QR Code que vai direto para a entrevista da Mãe Fernanda, né, que vai ter aqui também. Né? Então, chama-nos ali, né, ou pelo WhatsApp, ou também pelo Instagram, para adquirir a sua revista. Mas voltando aqui, com a minha irmã, que eu tenho um apreço, tenho um carinho, tu sabe que Ogum é minha vida também, né? Eu sou filho nato de Ogum. Falamos sobre isso. Né? Sim. Então, Ogum para mim, minha mãe é de Ogum. Ogum, ele tem uma representação na minha vida muito grande, sabe? Então eu tenho uma fé por ele, um carinho por ele. E eu vejo quando você fala do seu orixá, são poucas pessoas, eu falo que Oxum é minha vida. Sim. Se hoje disserem assim, tu vai ter que escolher entre teu filho e Oxum, eu não consigo escolher, porque os dois para mim é tudo. Sim. Né? E a gente que ama o nosso orixá, a gente quer dar o melhor, quer fazer o melhor. Eu não sei como é que tu é, mana, como Ogum é contigo, mas se eu fizer isso aqui, se Oxum mandar eu botar aqui retinho e eu botar um pouquinho torto, ela já dá um puxão de orelha em mim. Eu não posso falhar em nada, ela já me puxa a orelha. Não sei como é que é o pai Ogum, porque o pai é mais rígido, né? Pai é mais rígido, né? Algumas coisas, acho que acredito que Deus da minha infância, eu sempre fui muito apaixonada pelo meu orixá. Desde a minha infância eu sempre fui muito crente e sempre acreditei muito
nessa energia. Eu sempre tive muita fé. Então, eu nunca ousei fazer algo diferente. Eu, depois de uma determinada idade, eu tive a questão do... vou esperar mais um pouco, um bori meu. Foi uma má experiência. Eu já estava avisada que deveria, né? Então, eu não costumo a teimar. Não posso. Não pode. Nem ousaria. Sim. Não ousarei. O orixá, às vezes eu fico impressionado, Não ousarei. né? Tem as pessoas que dizem, pai, mas a gente faz tudo certinho, o orixá vai lá e puxa a orelha da gente. E as pessoas que fazem tudo errado e tudo mais, estão lá prosperando e tudo mais. Depende. Depende. Tem pessoas que estão É. acostumadas, elas estão tão habituadas a tomar paulada que elas já não sentem mais. Exatamente. É que a gente procura uma evolução, tem uma sensibilidade maior, outros têm uma sensibilidade menor. Por Sim. isso que não se julga, né? Exatamente. Não se julga. Exatamente. A gente vai conforme a nossa espiritualidade. O ser humano é individual, cada um é um. Nós somos um indivíduo. E eu tenho uma paixão por Oxum. Agora tem o Mano Maurício de Oxum. Tem um lugar no meu coração, sabe que é Sim, espontâneo? eu sei disso. Tem. Eu sou nascida de uma filha de Oxum, a minha madrinha é Oxum até hoje, né? Tem a Fernanda de Oxum, que foi uma pessoa também muito boa para mim na minha vida, que também é nossa irmã, Sim. segue a casa dela, né? Tem pessoas de Oxum que fazem parte da minha vida e seguem fazendo parte da minha vida. A minha mãe é aquilo ali, né? Aquela coisa de filha de Oxum, aquela coisa coquete, aquela coisa muito dela, né? Mas a minha mãe é a menina, a minha Oxum, né? E eu sou o rabugento ogro. Mas sabe que essa coisa determinada de filha de Oxum também faz parte do nosso cotidiano. Né? Essa coisa do arquitetar, do pensar longe, do pensar adiante. Isso tudo faz parte da estratégia que o Ogum levou para as demandas dele. E o único que... Eu não sei se eu estou enganado, mas tem um Itã que fala que o único que pode com o Ogum é o Oxum, né? Dizem. Dizem. O único que pode com o Ogum é o Oxalá. Por isso, não, é o Oxum. Tem o Itã que é ela que faz todo o enredo, ela vai buscar, seduz, ela sedutora e tudo consegue mais. acalmar. Consegue acalmar ele, né? Então, assim, ó, eu acho que é por isso que vocês duas se dão super bem, né? Você e a mãe. Porque quando eu perguntei para ela na entrevista, a entrevista dela disse assim, como é que é ter... Eu dei um exemplo. Como é que é ter duas mães de santo dentro de uma casa? Ela mesmo respondeu assim, a mãe de santo é a Fernanda, que tem filho. E agora, Oxum calou a boca dela. Agora ela tomou. Mas assim, tomou com todo amor e carinho. Sim. Porque é uma pessoa que ela gosta muito, Sim. né? A mãe Tamara é uma pessoa que ela gosta muito. E ela disse, não, eu não quero filho de santo. Quem é a mãe de santo lá é a Fernanda. Quiser, vamos pra mão dela. A mãe Tamara é uma pessoa que ela adianta. gosta muito. Orixá é que manda na nossa vida, né? Manda. Que manda na nossa vida. Mãe, vamos agora para nossos comerciais e voltamos rapidinho com Mãe Fernanda de Ogum. Podcast Axé em Foco. Patrocínio. Lisa Esmalteria. Extensão de cílios, alongamento em gel, massagem e terapias integrativas. Tudo isso na Avenida Pedro Quaresma da Silva, 1419, em Novo Hamburgo. Entre em contato pelo WhatsApp 51 99918 1224 e agende seu horário. Cross Training Montenegro, um espaço adequado para você ter uma melhor qualidade de vida e com profissionais qualificados para te ajudar a atingir os seus objetivos. Conheça o Cross Training Montenegro, Avenida Júlio Renner, 755, em Montenegro. WhatsApp 51 99753 0141. Barbearia Fênix. Precisando de um novo visual? Na Barbearia Fênix você encontra profissionais preparados para te atender. Barba, cortes personalizados, luzes e muito mais. Agende seu horário pelo WhatsApp 51 99786 8570. Reino de Oxalá e Oxum. 82 anos de história e fé. O Reino de Oxalá e Oxum fica na Avenida Veiga 590, em Porto Alegre. 51 99966 7710. Pai Chiquinho de Oxalá. Reino de Oxum.
Situado na Rua das Quaresmeiras 244, bairro Boa Saúde, em Novo Hamburgo. Consultas espirituais, jogo de búzios, cartas, trabalhos para todas as finalidades. Agende o seu horário pelo WhatsApp 51 99 762 9052. Pai Maurício de Oxum. Voltando aqui, pessoal, com mãe Fernanda de Ogum, contando um pouquinho da sua história, né, da sua vivência e da sua caminhada religiosa. Mãe, a gente terminou ali na questão de Oxum e Ogum, né? Sim. Mas que são os amores das nossas vidas. Mas eu queria perguntar uma coisa para você, o seguinte, se a senhora pudesse voltar, tá, no tempo, o que você mudaria daquilo que você viu, presenciou, grandes ícones e pessoas antigas dentro da religiosidade e colocaria agora, nos tempos atuais? O que você traria do passado, digamos assim, pode ser de algum ritual ou até mesmo algumas questões no sentido, por exemplo, lá nós fazia assim, era para ser feito assim, e a gente deixou o tempo levar, a gente teve que algumas mudanças. O que você mudaria nessa situação? Eu acredito que eu mudaria em mim. Em você? Mudaria em mim. É que existem dois parâmetros, né? Tem a questão toda da dedicação que eu tive para mim, para autoconhecimento da minha espiritualidade, autoconhecimento das minhas entidades, autoconhecimento de eu deveria, né, seguir também essa questão Umbanda, Quimbanda. Eu tive que abrir meu coração, porque era só o Ogum da minha vida. E eu dizia com todas as letras, é o Ogum e é só o Ogum, e era só o Ogum, né? Então, eu tive que abrir, mas eu acredito que nós, de forma geral, religiosos, de lá para cá, ter valorizado muito mais aquelas pessoas que teriam muito mais a deixar registrado para nós. E essa dedicação a esses registros eu faria, sim. Sim. Me empenharia mais em buscar com algumas pessoas que eu conheço que trazem recurso para isso. Nós temos recursos para isso, que nós deixamos de buscar. Às vezes pensando pequeno, porque eu também. Muitas vezes eu penso que eu tenho que tocar a festa do Ogum, eu quero arrumar isso, arrumar aquilo, e eu passo meses em função daquilo e não consigo, e a gente passa meses em função de uma obrigação ou de outra, e não se atém àquilo que traria a tranquilidade do dia de amanhã. Porque a nossa garantia, Maurício, meu irmão, tu sabe, a nossa garantia da nossa ritualística, da liberdade de culto e de outras coisas, vem do que hoje é feio ter preconceito. Hoje é feio externar o preconceito com a nossa religião. Vamos abrir os olhos e parar de jogar areia no pirão do outro. E vamos se ater àquilo que vai nos dar a garantia da nossa continuidade. Você acha que tudo é feitiço, mãe, na vida? Não. Por exemplo, alguma coisa que aconteça com você, é demanda. Não. Tudo relacionado à demanda, feitiço? E o Ogum? Eu me pergunto às vezes isso. Eu tenho Ogum, tem todo um Ormalé, né? Centro. Tem Ogum, tem o Avagã, tem o Urmilá, tem um oráculo que me diz... Claro que a gente pratica isso, né? É que nem na entrevista da Mãe Thaís, né? Claro, a gente tem que acreditar em feitiço, tem que, né, em feitiço, porque a gente faz isso, né? Mas eu acho que, como a gente falou, tudo na vida tem um porquê. E também, tipo, se a gente está com nossas obrigações em dias, com o nosso Pai de Santo, né, e tudo mais, porque o que acontece? Às vezes, o nosso próprio orixá, às vezes, acaba... Nós temos o que é da vida. O que é da vida, que é para ser cumprido por nós, nós cumprimos com obrigações. Que o nome diz obrigação, por quê? Não é porque alguém é obrigado, amarrado, ou se bota a faca... Porque o filho de santo, tu tem que ter esse cuidado hoje em dia. O pai me disse que eu tinha obrigação de fazer e eu fiz. Não. O orixá responde que tu precisa dessa obrigação. O nome é obrigação porque tu tem que começar e tem uma ritualística que tu é obrigado a terminar. Porque
existe uma ritualística que se completa para se consagrar, se chegar no objetivo. E aí se esclarece muita coisa. Então, o que nós temos uma caminhada, se faz ritualísticas, para amenizar na nossa vida aquilo que não quer sofrer. Nós tentamos tardar algumas coisas, livrar de algumas coisas, livrar de mazelas, de doenças, aumentar a nossa longevidade. Sim, a nossa religião, nós cultuamos o orixá nos traz longevidade, Sim. qualidade de vida. Quando a gente está nos fortalecendo, é como se estivesse tomando uma vitamina para aumentar a É nossa isso. imunidade, né? É Imunidade isso. física Meu irmão, e espiritual. não é um conto de fadas. Não é a África de lá e o culto de orixá daqui. Não, nenhum Ialorixá ou Babalorixá aqui em Porto Alegre faz um culto de orixá diferente do orixá que responde lá na África. Não, nós temos a condição, sim, de melhorar nossa qualidade de vida, de evitar uma doença, de proliferar, de tardar outra. Nós não somos o grande pai para decidir a hora de ninguém. Sim. Mas se o orixá diz que pode, acontece, acontece. Nós acreditamos e cultuamos. Agora, o que nos livra muito do feitiço, porque nós manuseamos, sim, nós manipulamos energia. Nós se faz instrumento e aprendemos a manipular energia. Então, tudo que tem um positivo tem um negativo. Não vai se descrever do negativo. Ele pode não acertar a nós diretamente, Sim. mas vai acertar o perturbado ali do lado. Exato. O outro que está perdido lá. Que tá com uma baita de uma brecha aberta, né? Porque nós temos... Tu sabe que nem esse ciclone que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, quantas vidas levou? Quantas Exato. casas de religião foram destruídas? Inclusive a minha foi afetada, isso eu não tô longe de dizer. Né? A minha foi afetada Aí vai porque... dizer que é o feitiço? Que é feitiço? Não, é força da natureza, para ver que a gente não pode com a força do orixá, que é o vento. Ou muitos de nós Né? não têm nem a condição, ou muitas vezes se perde, tem condição financeira, mas daí não consegue dar conta de fazer uma manutenção. Não, faz assim, de 2 em 2 anos sobe alguém no telhado e confere todos os Sim. parafusos. Sim. Porque daí quando vier um ciclone, não vai levantar as minhas telhas, mas quem és tu diante da obra divina para dizer? Sim. Exatamente isso. Não Exatamente. E eu não posso dizer assim, Nós temos que foi nos colocar feitiço no que nosso fizeram. lugar, né? Não, gente, teve vizinhos meu que perdeu tudo. E graças, Teve pessoas que perderam os vidas. nossos todos estão aí. É a mesma coisa no Covid. Eu acho que assim, o Covid, Olha aí. essa doença ela veio para ensinar muitas pessoas na Terra que muitas pessoas não aprenderam. Por incrível que pareça, as pessoas não aprenderam. Tendo cada dia morrendo uma pessoa da nossa frente, a gente se isolando, a gente ficou isolado do mundo, de todos, né? Uma Infelizmente, as pessoas não aprenderam com a espiritualidade e ter mais empatia pelo ser humano, pelo seu irmão, né? Enfim, pelo seu se semelhante. colocar como ser humano. Exato. E isso que eu vejo que está se perdendo, sabe? Esse amor, esse carinho, essa união, principalmente entre os povos E a fé, religiosos. né? E a fé. Eu tenho fé, mas aí a tua atitude contraria a fé. Sim. Porque a fé diz que tu tem que entender e respeitar o teu limite. E como falar da boca pra Permite, fora né? é uma coisa, né, mana? É. Tu tem que praticar, a fé ela tem que ser praticada, só falada não adianta. Ela tem que ser praticada. Quantas pessoas tu vê fazendo romaria aqui agora, no dia 2 de fevereiro, tu vai ver aquela multidão de pessoas aqui de pé descalço, a romaria de Caravaggio, enfim, indo do Padre Reus. Quantas pessoas vão no Padre Reus a pé E a gente para cumprir, né, com a sua vamos- fé, com a sua... vamos colocar aqui vamos puxar para nosso assado. Sim, Uma coisa eu aprendi com meu pai e muito ouvi dentro da Veiga. O milho é o mesmo, as batatas são as mesmas. Porém, a mão que reza e a forma que tu faz. exatamente, falou tudo Não agora. adianta tu cozinhar 10 pacotes de canjica. Tu pode te ajoelhar com um. É a tua fé que vai fazer a diferença. É. E aí? Viu só que lindo, gente, isso. É um papo Não adianta. gostoso, não adianta. Eu tava, olha, não queria ver. Eu não vi a hora de receber a mãe Fernanda. Porque a gente, quando conversa com ela, a gente tem tempo, às vezes, né? Nos batuques, né? Que é só assim que a gente consegue se encontrar, ou nas obrigações da vida. Mãe, a senhora
Tem algum projeto ou algum sonho que almeja agora para o futuro, ou enfim, futuramente, que eu vi que você já modificou a casa de algum, né? Modifiquei. Já modificou a casa de algum. Modifiquei. Tem algum projeto para a sua vida ou até mesmo para a questão ali do terreiro? Tenho. Tem um projeto pro terreiro, tem um projeto para outubro agora. Outubro? É. Pro Em Batuque do Ogum. do Batuque do Ogum. Eu tô confundindo da mãe Carmen Suzana. Para maio? Era maio. É o Batuque do Ogum, 6 de outubro. 6 de outubro. Já tá convidado, irmão. Ah, com certeza. Sabe que eu amo. Ah, um batuque raiz, né? Aquela Sim. coisa boa, aquela coisa nossa. É. Comida de axé. É. É aquilo. Eu gosto, eu sou suspeito de aquilo. falar, né? Eu gosto dos meus, né? Não mudo. É aquilo ali. Mas a questão agora é realmente tornar a condição melhor para que os meus filhos possam, os meus irmãos, que eu conto muito, também estou contando com meus irmãos no serão, Uhum. né? Estou contando com meus irmãos no Algum desce pra comer batuque. agora? Não, Não? faz 2 anos que meu pai comeu. Agora, acho que só mais daqui a 2 anos. É. Eu acho. O show desce o ano Eu que sempre vem. me perco nas contas. Mas eu tenho alguém que anota, a mãe anota. Ah, que coisa boa. A mãe anota, a mãe administra a anotação, vive com a caneta na mão. Alguém tem que anotar alguma coisa, né? Sim. Mas qualquer coisa, daí eu vou nos livros, lá tem anotado. E no você direitinho, agora tem um quer livro. modificar, quer aumentar mais Não, eu quero estruturar. a estrutura. Estruturar. Vamos botar... Que Ogum e Oxum presentearam vocês, né? Presentearam. Nós estamos agora na negociação para deixar tudo direitinho ali do lado. Que maravilha. Né? Um Mas salão faça para surpresa, não, um salão do vamos deixar orixá. surpresa. Vamos Mas fazer não, surpresa pra a questão é pra outubro? é estruturação. É pra estruturação. outubro? É. Então, em outubro, se você quer ver a nova É casa da Mãe Fernanda. estruturação. Mas é estrutura. E me diz As uma nossas coisa, mãe. questões mais é estruturar, Estrutura. porque, É pra acomodar mais as pessoas, né? mano, antigamente dizia, né? Os antigos entravam no Guaíba com água pela cintura, saíam, estava tudo certo, estava todo mundo bem. Se depenava, puxava uma lona. A única obrigação do Carlinhos, meu padrasto, lá em Viamão, era a estrutura de madeira com uma lona em cima. Eu era pequeno e depenava os pombinhos. Me lembro Você disso. sabe que eu me lembro até hoje, que nós somos batuqueiros raiz, né? Um Que frio, aquela lona e era frio. aquele... fogareiro embaixo. Exatamente. Era cortado um latão, né, aquele Não de pode. tonel e lenha. E a gente fedendo a fumaça, E a e a tudo. galinha aqui assim, depenava e tudo. tudo mais. Mas É. aquilo assim era faceiro. E de noite, todo mundo faceiro na E roda, feliz, só ligado no cantando. café, né? Porque o serão era na quinta e o toque já era no sábado. Mas lá no Pai Chico, eu peguei serão. A gente pegava serão na sexta, derrubando 18 quatro pé. E batuque no sábado, todo mundo feliz, faceiro, dançando na roda, faceiro. Que era um orgulho eu conseguir. Eu consegui. Passei pelo serão, passei pela obrigação, passei toda a obrigação, Não, aqui aprendi. passar pela veiga. Aprendi, Tem que ser de pé. aprendi. Mas era um orgulho pra gente dizer isso, aprendi, né? Hoje Sim. tu diz pra isso, tu tem que ficar, tem que trabalhar, vai, eu quase choro. Mas, mano, a questão é tornar a condição melhor pro ser humano, Sim, pra que não passe pela degeneração do corpo, sim. como os nossos mais antigos sofreram muito, né? Exatamente. Sofreram, nosso povo sofreu muito, agora a gente tem que tentar estruturar melhor. Oh, Mana, me diz uma coisa, a sua Umbanda é da mãe Jane? A minha Umbanda é da Mãe Jane, linha branca. Ali. A minha Umbanda é da Mãe Jane, linha branca. Mas o meu processo de incorporação, a minha incorporação começou dentro da casa espírita, a nossa casa. Olha só. Sim. Eu tinha 3 pessoas que tinham dúvidas sobre o transe. E aí eu parei e disse-me assim, achando na minha meu pequeno mundo humano, olhei um dia para o céu e disse assim, eu vou num lugar que não seja preso nem ao vício nem ao tempo. Vou lá na nossa casa, que eu sei, uma amiga me disse que tem um cara que trabalha de incorporação lá, tinha uma sessão de linha branca, tem ainda. Uma sala que, inclusive, faz tempo que eu não vou trabalhar com os irmãos, que quando eu tinha um tempo eu ia lá. Aí fui para a sessão lá, encontrei como orientadora na época a Nídia, que já deu passagem, já desencarnou, que disse para mim, tu já é pé da lascada, escolhe onde tu quer trabalhar. Eu olhei para ela e digo, olha bem, tá, tudo bem. Eu achei que ela tava dizendo para mim, tá, escolhe onde tu quer trabalhar, tudo bem, né? Mas fiquei feliz.
É que eu podia escolher onde eu quisesse fazer o meu trabalho, mas fui lá naquela sessão que eu queria, que eu tinha que... Eu pensei, para mim poder orientar as pessoas sobre o trânsito, entender o que eles estão me dizendo, eu vou ter que passar por esse processo. Eu não pensei em ler o livro, Sim. mas aí depois, claro, depois eu fui um pouco mais humilde e entendi que isso já fazia parte da minha orientação espiritual, já fazia parte do meu amigo que estava do meu lado me orientando. Eu já fui conduzida, né? Ogum permitiu que eu fosse conduzida daquela forma. Porque eu fazendo 7 cadeiras na faculdade de enfermagem na época. Eu entrava para a faculdade de manhã, fazia 7 cadeiras, daí lá pelas tantas, 4 horas da manhã eu acordava. Escrevia, riscava. Não, eu não consegui. Aí tive que parar a faculdade e tive que entender o que estava se passando. Foi assim. Imagina. Tudo foi assim. Esse programa tá tão maravilhoso e passou tão Foi rápido, incrível. tão rápido, tão rápido, tão rápido. Mas gostaria de ficar mais um tempo aqui conversando contigo, ouvindo a tua história. Eu sei que tu tem muita coisa para contar ainda, nós vamos ter que marcar outro, porque só ficou um gostinho de quero mais, né? Mas assim, ó, eu quero te fazer 2 perguntas agora para nós finalizar, né? O que a senhora diria, mãe Fernanda, para as pessoas que estão hoje se iniciando na religião, né? Uhum. Que deseja ser um babalorixá e alorixá. Mas junto com essa pergunta que eu estou te fazendo, eu quero te dizer, eu quero que tu fale também sobre Ogum. O que o Ogum é para você, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam saber o que é o orixá na sua vida, para querer ser alguém no dia de amanhã. Bem, as pessoas que têm vontade, que gostam, que admiram, mas ainda estão namorando, e eu digo dessa forma porque é encantador, o orixá, a divindade, o divino supremo, porque é muito difícil, muitas vezes, olhar para além da pessoa. Olhem para o orixá, conheçam a casa, olhem para a forma de cultuar, olhem para aquilo que é feito dentro daquela casa, olhem para a espiritualidade da pessoa que conduz a casa. Convivam, entendam. Não existe nenhum ser humano que seja extremamente que vai consentir tudo, pois é do não e é do limite que se constrói a disciplina, que nos agrega espaço para o crescimento. E é esse espaço que a gente precisa para botar o orixá dentro da nossa vida, para que ele possa nos trazer o crescimento, para que ele possa nos trazer a soma da energia que completa, que agrega, que dá um êxtase. E nunca mais na vida vocês se sentirão sozinhos. Oxão. O orixá é tudo que completa a vida da gente. Verdade. O orixá é tudo que ultrapassa o tempo e o espaço. O orixá preenche a vida da gente, que não faça de mágicas. Fica gostoso comer aquele feijão com arroz, com a minha avó, com a minha mãe. A gente dá risada. Mas vamos comer hoje um bife, vamos comer. Muitas vezes tu pode ter todo o dinheiro do mundo, mas tá lá tu e teu filho, vendo um filme, comendo uma pipoquinha. Orixá é essa simplicidade do amor, do gesto, do carinho. É dividir. É o ato espontâneo. É o ato espontâneo humano. Não é porque eu tenho que chamar ele de irmão. Eu chamo ele de mano porque eu gosto dele. Não vou chamar outro se eu não gostar. Sim. Orixá é essa essência de bem viver, de bem-estar e se sentir bem com quem tu és. Com quem tu és.
e entender que o teu amor próprio, tudo isso que tu precisa em ti, vem do orixá. Verdade. A gente tem tanto a crescer ainda. A gente, Babalorixá e Alorixá, nós procuramos um caminho de crescimento. Nós estamos nos estruturando. Nós estamos nos pedindo, nós estamos nos lapidando para que o grande Pai nos traga esse caminho de crescimento e nós possamos sempre abrir os braços e dizer, respirar fundo e dizer: meu filho, o que houve? Porque o nosso problema é tão pequeno. Sim, E muitas vezes é tão confortante para nós sorrir no final do dia e saber é verdade. que bom que vocês estão bem. Ai, mana, eu te agradeço imensamente de coração por tu estares aqui, né, ter aceitado o meu convite de falar um pouquinho da tua história e eu fiquei com... Vou ter que marcar um café contigo porque eu fiquei com... Que a Mãe Oxum possa abençoar os nossos dias. Oxel. Que as águas férteis inundem a vida de todos, trazendo equilíbrio. Que o Oxum Axé. possa nos trazer esse equilíbrio emocional. Que o nosso grande Pai Oxalá passe o manto dele, confortando toda a família que precisar nesse momento. Oxel, minha irmã. Que a gente precisa, todo mundo lá no fundinho precisa de um pouquinho de conforto. Né? Compreensão. Menos julgamento, mais compreensão. Que a gente possa no dia da manhã dar um abraço que nem eu vou dar na minha avó, logo em seguida agora. Nas minhas velhas. Aí eu vou ser xingada. Tu sabe? A Oxum vai me xingar. Gente, vocês ficam com essas palavras lindas que a mãe Fernanda disse agora há pouco. E eu agradeço por vocês estarem nos assistindo, nos acompanhando. Que Deus, Ogum e todos os orixás possam nos abençoar hoje e sempre. Um bom axé. Oxum.